Lucas 10, de 25 a 37, ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua verdade, da tua palavra, estamos diante do teu mandamento, Pai. O Senhor trate o nosso coração. Nos ajude, Pai, não só a compreender, não só a entender, não só a decorar, mas a praticar a tua vontade, Pai. O Senhor fale ao nosso coração mais essa vez. Que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, nos lugares em que a tua palavra ainda não é pregada fielmente, a fim de que toda criatura venha a conhecer de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. O tema do nosso sermão é como ser o próximo. Como ser o próximo? Não o próximo de que é a sua vez, mas como ser o próximo. Existe na psicologia um efeito curioso. Este efeito ele é chamado de efeito espectador, ou efeito de difusão de responsabilidade. É um nome chique, né? Nome chique para dizer algo que a gente às vezes vive. Esse fenômeno ele descreve que quando em um local acontece algo que obrigatoriamente alguém precisa fazer algo, quanto mais pessoas estiverem nesse lugar, menos haverá a possibilidade de alguém resolver o problema. Então, é algo semelhante à louça. Quando você mora só você e a sua esposa, é certo que um dos dois vai ter que lavar a louça. Não há discussão. Um dos dois vai ter que lavar a louça. Não tem jeito. E aí vocês vão entrar num acordo. Um dia é um lava, o outro seca. Quando você tem 5 morando na mesma casa, talvez você se compadeça e ainda assim você lave a louça. Mas você já vai lavar a louça com o sentimento: poxa vida, tem mais 4 aqui, por que eu estou lavando a louça? Quando você pensa num ambiente com 50 pessoas, a coisa já fica um pouco mais complicada. Quando você pensa num mundo de 8 bilhões de pessoas, você vai dizer assim: eu não vou lavar essa louça aqui, mas nem com a vaca tussa. Percebe que quanto mais pessoas estiverem presentes diante de algo que é necessário ser feito, mais a gente vai dar um jeitinho de não fazer. Nós vivemos cercados por multidões, nós vivemos conectados, nós vemos acidentes, assaltos, assassinatos acontecendo em tempo real. E por incrível que pareça, ninguém move um dedo. Todos nós passamos de largo. Passar de largo aqui, crianças, é passar longe, é bem largo. Você precisa fazer algo e você dá a volta, vai lá no outro lado. A sociedade acaba vivendo isso. Nós terceirizamos a compaixão. Nós vemos um necessitado e na nossa mente sempre vem a mesma frase: alguém vai ajudar.
Não se preocupa. Afinal de contas, existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Por que eu vou ter que ajudar? Nós achamos sempre que o problema é do outro. A responsabilidade é do Estado, é da ONG, dos diáconos, mas nunca a responsabilidade é nossa. Nos falta coragem, como o seu Madruga teve diante de Dona Florinda, e dizer: fui eu, sócia, fui eu que comi os churros. Precisa dessa coragem. Como que nós temos essa coragem? Jesus nos apresenta um homem que conhecia a Bíblia do Deus, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Para entendermos como vencer de fugir de responsabilidade, nós precisamos olhar no espelho. E não o espelho e ver a nós mesmos. O espelho aqui é parábola. Parábola nada mais é do que espelhos do nosso dia a dia. E como nós vamos identificar o que devemos abandonar? Como ser o próximo? Como ser o próximo? Precisamos entender o contexto. Entre os versos 25 e 29, nós temos o relato de um intérprete da lei. Pensa no intérprete da lei aqui, não no escriba, não no fariseu, mas pensa numa espécie de advogado. Aquele homem que interpretava a lei. Este homem, então, o texto diz que ao ouvir Cristo Jesus relatando sobre a salvação, e eu peço que todos voltem lá ao verso 20, Jesus manda os 70, Jesus recebe os 70, e olha só no verso 20. Não obstante, vamos lá, os 70 então estão todos alegres, porque estavam expulsando demônios. E aí Cristo Jesus diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, o vosso nome está escrito nos céus. Então não se alegre porque você está realizando sinais, prodígios, maravilhas. Antes, se alegre porque o seu nome está escrito nos céus. E lá nós temos um intérprete da lei, alguém que leu toda a Torá, os 5 primeiros livros, sabe de cor e salteado, Deuteronômio, o Êxodo, Levítico, Números, ele sabe. E ele não compreende o que Jesus está dizendo. Como assim Jesus está dizendo que estes já estão salvos? Então, para pôr à prova ao Senhor Jesus, mestre. E aqui o mestre não é no sentido de ser mestre, é aquele sentido de, será que é algo assim como Pedro, né, chama Jesus no barco de mestre, colocando à prova, mestre, podemos herdar a vida eterna? Como assim o nome desses homens está escrito no livro dos céus? Como é que a gente então herda a vida eterna? Jesus explica, Jesus usa a sua sabedoria. E ele responde a pergunta com outra pergunta e diz: como é que você entende a lei? Ou melhor, o que está escrito na lei? Como você interpreta a lei? Para todos os efeitos, neste momento, o intérprete da lei aqui era este homem, o advogado que estava ali presente. Ou seja, quando Jesus retorna à pergunta, está dizendo: olha, do mesmo jeito que você me chamou de mestre de uma maneira subjetiva, eu também estou te chamando de mestre. Você que é intérprete da lei, você que domina cada vírgula, cada acento da lei, me diga, o que está escrito lá? E mais, como é que você interpreta todas estas coisas? A resposta do intérprete da lei foi rápida e rasteira, afinal de contas, obviamente ele conhecia da lei. Ele não inventou nada. O que o intérprete da lei respondeu é o que qualquer judeu aprende desde a infância. Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, 19. Olha lá o verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. O Senhor Jesus então responde o óbvio também. Respondestes bem. Simplesmente copiou e colou a lei. Ele tinha decorado Deuteronômio e Levítico. Respondestes bem. Olha só, você me fez uma pergunta tola, a resposta o Senhor mesmo deu. Pai, faça isso e vai tudo dar certo. Afinal de contas, é isso que precisa ser feito para ser salvo. Jesus aqui já tinha aplicado o golpe fatal. Aqui o intérprete da lei já tinha caído, já tinha sido nocauteado, mas ele ainda não tinha percebido. Lembre-se que a intenção era testar o Senhor. E agora este intérprete ele está passando vergonha.
Todo mundo em volta agora olha para ele e fala, peraí, que intérprete é esse que faz uma pergunta boba dessa que um menino de 12 anos sabe responder na frente do Senhor Jesus, que vem fazendo sinais, milagres e tudo mais? Ele mexeu com a pessoa errada, essa é a grande verdade. Cumpra a lei e será salvo. Não há novidade nisso, qualquer um sabia. Obviamente, este intérprete da lei sabia que cumprir a lei era impossível. Não se engane, eles sabiam que era impossível cumprir a lei. Mas e agora? O que esse homem faz para consertar o erro? E aqui eu faço um parênteses na exposição para colocar duas aplicações com relação ao pecado. Primeira aplicação prática sobre o pecado. O pecado deixa a gente burro. Porque esse intérprete da lei saberia que a resposta de Jesus seria uma resposta técnica. Ele caiu no pecado dele, a própria armadilha. O desejo de colocar o Jesus à prova o deixou cego. Uma pergunta tola. Qualquer um sabe que para ganhar a vida eterna basta não ter outro Deus diante de mim, não roubar, não matar, não cobiçar. Sabe, é fácil. Então, o pecado nos deixa burro. E o pior, o pecado nos obriga cada vez a ir mais para baixo. Quando nós pecamos um pouquinho, esse pouquinho que a gente peca obriga a gente a fazer outro, e outro, e outro, e outro, e a situação cada vez vai ficando pior. Fechado parênteses, eis que acontece isto com o intérprete da lei. Ele faz a coisa ficar pior. O intérprete da lei, então, pensa racionalmente. Legal. O meu amor para com Deus é só eu que sei. Ninguém vai questionar se eu amo Deus ou não. Ah, mas espera aí. E o próximo? Para amar o próximo é necessário físico, algo físico, é necessário fazer algo. E aí vem a pergunta: e quem é o meu próximo? Era tudo que Jesus precisava. Calculado, milimetricamente calculado. Jesus não vai responder quem é o seu próximo nessa parábola. Este sermão hoje não vai dizer quem é o seu próximo. Este sermão hoje vai dizer como você deve ser o próximo. Então, o tema do nosso sermão, como ser o próximo. Primeiro ponto da nossa exposição, rejeitando a indiferença. Rejeitando a indiferença. Como ser o próximo de alguém? Rejeitando a indiferença. Ou seja, o que não fazer? É isso que Jesus vai dizer. O que eu não devo fazer? Olha só, a indiferença nos afasta das nossas obrigações. A gente sabe o que a gente precisa fazer, mas não é nem aí. Depois eu faço, alguém faz, e é o efeito de responsabilidade difusa aqui da introdução, né? A indiferença, então, nos afasta das nossas obrigações. Olha só, para a gente entender o que está acontecendo aqui. O caminho de Jericó até Jerusalém tem aproximadamente 30 quilômetros. O grande dilema é que Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar e Jericó fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Então pensa que são 30 quilômetros de uma descida bem íngreme, mas não é só uma descida. Quem conhece a Estrada Velha de Santos vai se identificar agora. É uma descida cheia de curvas. Então você demora muito para fazer esse caminho, e não só cheia de curvas, cheia de cavernas. E não só cheia de cavernas, ela é cheia de um tipo de pedra chamada calcário, bem grande, capaz de esconder pelotões atrás dessas pedras. No século V, essa estrada era conhecida ainda como a Estrada Vermelha ou Estrada Sangrenta. Era notório que naquele lugar, naquele caminho, muitos assaltos aconteciam, muitos assassinatos, era horrível. O relato bíblico, então, diz que um certo homem foi atacado, não só atacado, foi roubado. Não só roubado, foi deixado à beira do caminho, e não só à beira do caminho, foi deixado à beira da morte, sem nenhuma condição de se reerguer. Este homem, então, tinha a morte quase que certa. Eis que surge a salvação. Tem um sacerdote caminhando pelo caminho, homem de Deus, separado para o serviço do templo. O sacerdote era aquele que funcionava como o intermediador. Era aquele que fazia a ponte entre Deus e os homens. Glórias a Deus, porque o texto diz que tudo isso foi obra do acaso. Olha só, né?
que coisa boa depois para escrever um livro. Rapaz, eu estava passando numa rua, caminho terrível, apanhei, me roubaram tudo, fiquei à beira da morte, mas Deus mandou um sacerdote, homem de Deus. E o texto diz que por acaso esse sacerdote apareceu no caminho e diz que este sacerdote viu este homem semi-morto. Ufa, salvou, problema resolvido. Quase morri. Agora é só eu me policiar, né? Cuidado para não andar nesses lugares, de repente andar com mais pessoas, como diz o meu sobrinho, só que não. O texto diz que o sacerdote passou de largo, passou distante, viu a situação e atravessou a rua, foi para o outro lado, passou longe. Providencialmente, também por acaso, eis que vem um levita. Opa! Se com o sacerdote não deu certo, agora com o levita vai dar certo. Da tribo de Levi. Ele tinha obrigação de ajudar esse homem. Afinal de contas, os levitas, eles nem trabalhavam. Eles recebiam toda a alimentação das outras tribos. Eles eram uma tribo separada. Eles não precisavam garantir o sustento para si. Porque as outras tribos é que garantiam moradia, sustento. O que eles precisavam fazer era preservar a lei, servir no templo. Puxa vida, se essa pessoa recebe ajuda 100% do tempo, agora ele vai chegar e vai ajudar. O texto diz que este também passou de largo, passou longe daquele homem. Uma ilustração para a gente entender o que está acontecendo aqui. Se um dia você já precisou usar o serviço de saúde pública, você entende o que este homem semi-morto está passando. Sabe quando você senta diante do médico e o médico não se dá ao luxo de sequer olhar nos seus olhos? 3 minutos é suficiente para ele te entregar uma receita de amoxicilina e, se você der muita sorte, talvez um dia de descanso no trabalho para você curar a sua dor. Afinal de contas, é virose. Eu nem preciso olhar para a tua cara. Eu sei que é virose. Está tendo um surto de virose, então eu só vou dar Ctrl+C, Ctrl+V no paciente anterior, que para você vai servir a mesma coisa. É assim que este homem está se sentindo. Aqueles que deveriam prestar o socorro passaram de largo. Aplicação para a nossa vida. Aqui a lei da reciprocidade cabe bem. O que é a lei da reciprocidade? Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Se isso fosse aplicado à nossa vida, a gente ia viver tão bem, não é verdade? Não diga o que você não gostaria de ouvir, não faça o que você não faria, não haja do jeito que você não gostaria que agisse. Funcionaria como se fosse uma beleza. Portanto, cuidado com a indiferença. A gente faz isso porque nós somos indiferentes. Esteja disposto a dispor de tempo. Quando alguém te pergunta, tá tudo bem? Qual é a resposta que você espera? Tudo bem. Deus me livre se a pessoa virar para mim e dizer que não está tudo bem. Porque se a pessoa disser que não está tudo bem, eu arrumei um problema para a minha vida. Eu vou ter que dispor tempo, talvez eu tenha que dispor recursos. Eu me lasquei. Tempos atrás eu perguntei para o meu irmão, a gente se chama de Bico, outro dia eu explico o porquê. E aí, Bico, tudo bem? Não, está tudo péssimo. Falei, Cíntia, eu vou lá na casa do meu irmão. E aí, coisas horríveis. Você não precisa se preocupar em ter as melhores respostas. Você não precisa se preocupar em ter os melhores versos bíblicos para, de repente, exortar, animar, levantar a pessoa. Não precisa. Por vezes, você só precisa chorar junto. Por vezes, você só precisa ouvir. Às vezes, a pessoa só quer te falar. Sabe quando a esposa chega para você e diz assim, não aguento mais aquele trabalho. Aí o marido fala assim, pede as contas então. Você não me entende, eu não quero sair do trabalho, eu só quero falar para você que está difícil. É assim. Quando alguém diz, está horrível, está tudo péssimo, a gente precisa dispor de tempo. E às vezes a gente só precisa chorar junto, ouvir, a gente só precisa caminhar junto. Às vezes não é nada grave. Talvez por religiosidade, talvez por desprezo, talvez por medo, talvez os bandidos ainda estivessem por ali. O fato é que tanto o sacerdote quanto o levita passaram distantes, não ajudaram aquele homem. E quem aqui nunca ouviu esta frase? Um estranho precisou me ajudar, porque de quem eu esperava, da minha família, dos meus irmãos, da minha igreja, todo mundo passou de largo. Eis que surge alguém desprezado, que nos ensina algo importante. Este é o segundo ponto do nosso sermão. Como ser o próximo?
agir com compaixão sacrificial. Eita, aí complica, né? Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. O relato diz que um samaritano passa perto de um judeu semi-morto. Por que nós estamos concluindo que este homem era judeu? Pelo trajeto. Jerusalém, Jericó, normalmente sacerdotes, levitas, moravam em Jericó e exerciam o seu trabalho em Jerusalém, caminho normal para um judeu fazer. O estranho é um samaritano estar passando nesse caminho. Veja as improbabilidades. Eu aprendi que Deus é fiel, mas ele é improvável. Quando a gente menos espera, Deus vai lá e Stranger Things. É tudo ao contrário. Pegar a referência, né? Era de se esperar, então, um completo descaso. Completo descaso do samaritano. Os samaritanos, eles são uma mistura do povo hebreu com o que sobrou em Jerusalém depois do exílio babilônico. Então, a Síria, a Babilônia, vem, leva cativo os hebreus, mas alguns permanecem. Esse povo que permaneceu acabou se misturando com todos os deuses que você conhece. Eteus, Jebuseus, Amorreus, Eveus e todos os deuses aí da Escritura. Então, há uma mistura. Este povo tomou conta de Jerusalém e também mudou o jeito de adorar a Deus. Eles interpretavam os 5 primeiros livros da Escritura de uma maneira diferente. E eles também não adoravam no templo de Jerusalém. Eles tinham outro templo, ficava no Monte Gerizim. Qual era a luta? Qual era a questão entre judeus e samaritanos? Olha só, quando Deus fala para Abraão assim, vai, que eu vou te dar uma terra. O que o hebreu tinha por idolatria? A terra. Essa é a terra que Deus me deu. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Até que veio alguém que tirou. Aqueles que saíram, então, para os samaritanos, acabaram indo contra o presente que Deus havia dado aos hebreus. Assim, puxa vida, se a terra é tão importante, como assim vocês abandonaram a terra? Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, porque aqui nós permanecemos, com todas as dificuldades. E é óbvio que o contrário também era válido. Os judeus diziam, não, vocês ficaram, mas vocês se misturaram com todos os povos. E aí cria essa rixa. Você vê na Escritura que todas as vezes que um hebreu precisava se deslocar e ele tinha que passar pela Samaria, ele não passava, ele dava a volta. Tanto era o ódio. E o Senhor Jesus experimentou esse ódio lá em João 8,48, quando Jesus é acusado de ser samaritano e de ter demônios. Olha só, o ódio era tanto que quando você queria xingar alguém, você xingava a pessoa de samaritano. Até o Senhor Jesus passou por isso. Fato é que um samaritano passa ao lado. Se os outros 2 passaram de largo, o samaritano agora passa ao lado do homem semi-morto e ele ajuda. O texto diz que ele se compadeceu. A ideia de compadecer aqui, quando a gente vai para a tradução, é mover as entranhas. O judeu não tem o hábito que nós temos. Eu senti no meu coração. Não, o judeu sabe que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, o sentir para o judeu não é no coração, é nas entranhas. Sabe quando você vai para uma entrevista de emprego e fica aquele negócio que não sai da garganta, que está ali no estômago? Essa é a sensação do judeu, de sentir as coisas. É quando o judeu está nesta condição, é que ele está sentindo. E aqui diz que ele então sentiu nas entranhas o ajudar este homem. Mas mais do que isso, quando a gente olha para a gramática do texto, quando a gente vê o tempo verbal deste verbo, vai dizer que mesmo este sentimento de compadecência foi algo passivo. Uma tradução possível, então, seria que lhe compadeceu o coração. Não do tipo assim, ó, eu me compadeci. Não. O compadecimento, a necessidade de ajudar aquele que estava semi-morto, veio de fora. Não de dentro. Afinal de contas, de dentro a gente quer mais é passar de largo. Deus me livre alguém dizer que não está tudo bem na vida dela. Então, gramaticamente, a coisa ainda fica mais bela. Porque não foi algo interno. A gente já vê o Espírito Santo agindo aqui. Ele foi alvo de sentir compaixão. O texto, então, traz uma sequência de ações práticas desse samaritano. E todas essas ações vão de encontro a... De encontro não, elas vão falar a mesma coisa que Tiago 2,15. Olha só, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz,
Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. O samaritano, então, vamos ver lá os versos 34 e 35. E chegando-se-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aplicação já para a nossa vida. Tornar-se o próximo custa caro. Tornar-se o próximo custa caro. Seja pensando em recursos financeiros, seja pensando em tempo disponível, seja pensando em perca de intimidade, sempre que nós nos tornamos próximos de alguém, em alguma medida nós estaremos nos sacrificando. O samaritano então se compadeceu, ele parou, ele se aproximou, ele sujou as mãos limpando os ferimentos, ele gastou do seu óleo, ele gastou do seu vinho, ele usou o seu animal, ele se dispôs a entregar uma ajuda financeira. 2 denários, você já deve ter ouvido isso, 2 denários significa 2 dias de trabalho. Então pensa aí, pega o seu salário, divide por 30 ou divide por 220 horas, se você tem o privilégio de não trabalhar aos sábados, e você vai saber quanto vale então 2 denários. Aqui na nossa obra, a diária de um ajudante é R$250. Se a gente fosse trazer para a nossa realidade, este homem dispôs de R$500 para este homem ficar aos cuidados da hospedagem. Nós vemos necessidades em todos os lugares que nós olhamos. Qualquer lugar que a gente olha, a gente vê necessidade. De todo tipo. Como estão as suas entranhas quando você vê as necessidades? Você anda se compadecendo de alguém? Você pode dizer, sim, eu oro. Terça-feira eu venho aqui e peço. Para aquele que está doente, para aquele que está desempregado, eu peço. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não é assim que funciona. Olha só. E talvez este seja o momento mais importante do nosso sermão. Você seria capaz de abrir um espaço na sua agenda hoje? Hoje, você teria na sua entranha a capacidade de abrir um espaço na sua agenda? Você seria capaz de hoje, perder a sua intimidade? Perder a sua intimidade? Deixar de fazer algo porque você precisa ajudar? Hoje, você seria capaz de destinar recursos financeiros? Você seria capaz hoje de parar? Hoje você seria capaz de se aproximar de você mesmo? De você mesmo. Tudo isso que eu estou falando é de você mesmo. Hoje você abre um espaço na sua agenda para assistir uma sériezinha, um filmezinho, uma comidinha. Você tem esse espaço hoje na sua agenda? Hoje você perde a sua intimidade por você mesmo? Por você mesmo. Você seria capaz de gastar um pouquinho? Hoje fazer aquela comprinha, dar aquele na hora ali? Hoje você se aproximaria e pararia para você mesmo? Se a sua resposta é sim, significa que você deveria estar disposto a fazer isso por qualquer outra pessoa. Porque ame ao próximo como a... É isso aí. É isso aí. Se a resposta for sim para mim e não para o próximo, você é egoísta. Você é egoísta. E você está vivendo o que o mundo empurra nos seus olhos todos os dias da sua vida. O quanto você se sacrificaria para o próximo? Jesus não está apenas contando a história de um herói desconhecido, um herói desprezado. Jesus está desconstruindo uma cosmovisão do intérprete da lei. O intérprete da lei pensava o seguinte: o meu próximo só pode ser o judeu. É um povo escolhido para Deus. É o povo que recebeu a lei. É muito fácil eu ser próximo do meu irmão de sangue, da minha esposa, do meu primo, do meu tio. Conforme vai se distanciando, o primo de segundo grau começa a ficar um pouco mais difícil. Já o parente lá que a gente nem sabe, mas ainda assim é judeu.
ainda assim é o meu próximo. Jesus está desconstruindo essa cosmovisão mesquinha, egoísta. Não, o seu próximo pode inclusive ser o seu inimigo. Jesus, então, não conta apenas a história de um herói desprezado. Jesus, então, mostra que a compaixão exige uma decisão pessoal para o samaritano, para o intérprete da lei e para nós. E o último ponto do nosso sermão: como ser o próximo? Obedecendo ao mandato de Cristo. Como ser o próximo? Obedecendo ao mandato de Cristo. Antes eu ficava impressionado com o relato da mulher adúltera. O fato de Jesus ter revertido a situação, de ter colocado ali a falta das duas testemunhas, de ter colocado todo mundo pensativo sobre o seu próprio pecado. Eu falava assim, nossa, Jesus aqui foi top demais. Se tivesse que escrever um livro, fazer um filme, esse seria o filme. Toda uma cena, negócio plot twist perfeito. Isso ia ser. Agora imagine essa cena. Esse texto aqui me pegou, porque para mim agora ficou melhor. Imagina a cena do intérprete da lei, aquele que deveria interpretar a lei, passando uma vergonha desse tamanho. O intérprete da lei, ele está se rebaixando diante da própria lei. Jesus pergunta: quem te parece ter sido o próximo daquele que estava machucado? Se eu fosse fazer um filme, essa aqui é aquela cena que o intérprete da lei ia responder assim: não. O que foi? O que você disse aí? Não. O intérprete da lei teve que engolir seco. Teve que se rebaixar a entender que ele não era intérprete de nada. O intérprete verdadeiro é aquele que fez a lei. O intérprete da lei aqui estava se humilhando diante do Senhor Jesus. E ele responde: o próximo daquele homem que se machucou foi aquele que usou de misericórdia. Acertou, miséria. Aí, é ele mesmo. Não foi o levita, não foi o sacerdote. O próximo não está relacionado à proximidade, muito menos à intimidade, muito menos à denominação de igrejas, muito menos à raça, língua, nada. Nada disso está relacionado a ser o próximo. O seu próximo pode ser inclusive o seu inimigo. Olha só, não há falhas na interpretação do intérprete da lei. O problema é que ele conhecia a Bíblia do Deus eterno, mas não conhecia o Deus eterno. Essa é a grande verdade. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta. Já que para ser salvo já está certo, é só cumprir a lei e está tudo certo, quem é o meu próximo? Então, a pergunta correta, meu caro, não é quem é o meu próximo. A pergunta correta é: de quem eu estou sendo próximo? É isso que Jesus está fazendo. Jesus está respondendo outra pergunta. Quem é o meu próximo, Senhor Jesus? De quem você está sendo próximo? Percebe que a questão não é o que os outros fazem por você? Isso é o que a gente eu só faço algo quando alguém faz para mim. Não. Jesus está invertendo os papéis. Faça você. E o pior, ele complica, né? Faça sem esperar nada em troca. O imperativo final, então, vem para passar a régua. A ordem de Jesus não foi compreenda quem é o seu próximo, ou concorde com tudo isso que eu estou te explicando. A ordem de Jesus é: vai e faça como o samaritano. Judeu, ame o samaritano, assim como ele amou aquele judeu. Assim, você será o próximo. Como ser o próximo? Vitimismo nunca ajudou ninguém. Eu nunca vi alguém que se faz de vítima conseguir algo. Só piora a situação. Se você, então, está com tempo para colocar a culpa em Deus e no mundo, significa que você tem tempo sobrando. E se você tem tempo sobrando, faça o favor de se tornar o próximo de alguém. É assim que a vida funciona. É assim que Cristo Jesus nos ensina por meio de um espelho, que são as parábolas. Conclusão: não é um texto de ajuda ao próximo. Veja bem, não entenda mal. Não é um texto que está dizendo que quando você está passando na rua e vê um mendigo, por exemplo, caído, não está dizendo que você deve ajudar ele. E, em certa medida, deve, mas precisamos amadurecer mais isso. A ideia do sermão, a ideia da parábola, não é dizer que aquele é o seu próximo, é dizer que você é o próximo de alguém. É essa a ideia do texto. Nós vimos que para ser próximo de alguém é necessário rejeitar a indiferença. Não sejamos indiferentes.
É necessário agir com compaixão. Compaixão que vem do meu coração? Não. É uma compaixão que vai vir de fora. E é preciso uma compaixão sacrificial. Eu quero terminar o sermão falando de uma compaixão sacrificial. Não a compaixão do samaritano, não a compaixão de um homem. Diante da pergunta, o que eu farei para ter a vida eterna? Nós lemos na nossa liturgia que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Quando nós nos aproximamos da Escritura, quando nós nos aproximamos da lei, a lei simplesmente expõe a nossa miséria. Nós vemos que não somos capazes de cumprir a lei para a nossa salvação. Vem então um sacerdote, caminhando em direção a nós que estávamos à beira do caminho, semi-mortos, ou melhor, mortos, verdadeiramente mortos. Eis que vem Jesus. Jesus não foi indiferente à sua situação. Jesus, ele recebeu feridas nas mãos e pés. Os cravos, os pregos machucaram o nosso Senhor. Ao invés de óleo e vinho, Jesus limpa as nossas feridas com o seu sangue precioso. Jesus Cristo nos enviou o Espírito para que ele mesmo voltasse ao Pai e lá preparasse morada. Valor inquestionável. Quantos denários são necessários para viver a eternidade ao lado do nosso Senhor? E mais, assim como o samaritano, Cristo Jesus diz, em breve voltarei. O que nos leva a refletir, Jesus não vai voltar para saber se você está bem, não vai voltar para saber se as suas feridas foram curadas. Jesus vai voltar para te levar. Resgatado você já está. Agora Jesus vem para te levar para o novo céu e nova terra. E lá viveremos toda a eternidade. O que fazer então para ter a vida eterna? Crer em Jesus. Quem é o seu próximo? Se preocupe quem é o seu próximo, não. Seja o próximo de alguém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? A gente encerrar o nosso sermão.